Olá, meus amores, bom dia. Como é que vocês estão? Hoje é primeiro dia do ano de 2026, 1º de janeiro. E hoje eu venho trazendo uma palavra para vocês. Quero conversar um pouquinho com vocês, saber como vocês estão, como passaram de ano, como vem passando. Eu passei bem, passei em casa, passei em oração. Eu deveria ter ido na igreja, né? Porque a gente que é crente, que é cristão, evangélico, a virada do ano sempre é na igreja, né? Em culto, assistindo culto, até a virada do ano. Só que devido a criminalidade, os perigos que estão acontecendo aqui, né, no Rio, e a minha igreja fica um pouco distante. Eu mudei para essa igreja há pouco tempo, ainda não tenho ninguém assim que more perto de mim para me fazer companhia na volta. E iria acabar lá 1h30, quase 1h, que depois teve até um jantar. Mas deu para assistir de casa, porque o culto foi online. Então eu fiquei de 9h30 até 00h30, 00h40, ligada, assistindo, louvando, adorando a Deus. Ouvi a pregação, orei por todos, pela família, por todas as pessoas, pelo nosso país. Nós precisamos estar sempre em oração, né? Ligados a Deus, na presença de Deus. Isso é muito importante. Mas estou bem. Dormia, nem sei que horas eu dormia. Não dormia muito tarde, porque eu estava cansada e meu pé está inchando muito. E o inchaço do meu pé, mesmo tomando remédio... Se bem que 2 dias até eu parei de tomar o diurético, porque estava vendo que tomava e não estava desinchando assim, totalmente não desinche. Eu tenho que ficar com o pé pro alto na parede, põe na parede mesmo, deito na cama e põe o pé, levo o pé na parede, que é o que me dá um certo alívio. Apesar de não desinchar totalmente, vou ver se essa semana eu vou no médico para ver isso, falar sobre isso. Né? E isso me dá um desconforto, até para ficar em pé, porque a perna fica pesada, o pé fica pesado, muito pesado, tá muito inchado. Há muito tempo que eu tenho esse problema de inchar o pé, mas ultimamente está um pouquinho pior. Mas tudo está no controle de Deus, tudo está nas mãos de Deus. A minha vida eu sempre deixo nas mãos de Deus, eu entrego tudo para Ele. Antigamente eu ficava meio apavorada com as coisas, mas não fico mais assim tão apavorada. É claro que a gente não quer ficar doente, né? A gente quer estar disposta, quer estar bem, mas está nas mãos dele. E o que eu tenho para falar para vocês? Meus filhos, cada um vivendo a vida deles, né? A minha mãe mora aqui embaixo, eu fui lá depois, dar um abraço nela, eu tive antes com ela, fiquei lá bastante tempo, e depois que acabou a oração, eu desci, fui lá dar um abraço nela, desejar um feliz ano novo, né, e meu irmão já tinha ido embora também, e nós fomos descansar. E hoje acordei cedo, 7h30, eu vi algumas notícias, né? Tá acontecendo no Rio, pessoal lá na praia. E depois fui louvar novamente. Aí já louvei bastante a Deus e eu falei, agora eu vou levar uma palavra para os meus amores, para os meus inscritos, que é muito importante. A gente está firmado na palavra de Deus, para tudo na nossa vida. Nós precisamos da direção de Deus. Não somos nós que fazemos, não somos nós que decidimos nada, não é com a nossa força que a gente consegue alguma coisa. É estando na presença de Deus, é com fé nele, que vamos almejando, né, as nossas
os nossos objetivos. Eu quero trazer aqui para vocês uma palavra que está em Salmos 1. Salmos 1. Eu vou ler ele todo, ele é curtinho, é do versículo 1 ao 6, tá? Eu vou ler e depois volto novamente no início. A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios, diz o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurados, felizes, quer dizer. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Então esse é o Salmo 1. Meus amores, o que quer dizer esse Salmo 1? O que Deus quer falar conosco sobre esse Salmo? Através desse Salmo, através dessa palavra dele. Ele diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado, felizes são aqueles que andam na sua presença, que não vão atrás de serem influenciados por pessoas que não são não estão na presença de Deus, que não estão firmados na palavra dele, que servem ao mundo, não servem a Deus. Então, bem-aventurados são esses o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não são influenciados pelo mundo, pelas pessoas que acham que podem tudo, que nada a ver fazer o que dá vontade de fazer, nada a ver, que tem que ser felizes, que o amor é que importa. Sim, o amor importa muito, mas em primeiro lugar o que importa é o amor de Deus, é a obediência a Deus. O versículo 2. Então, versículo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, bem-aventurado, felizes são esses que não se misturam, não se deixam influenciar. Nós podemos conviver com todas essas pessoas, mas não deixar-nos sermos influenciados por estas pessoas. Porque o que elas têm para nos ajudar? Quais as palavras que ela tem para nos ajudar? Que não são firmadas na palavra de Deus, a quem a gente deve sim servir, né? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei medita dia e noite. Então, bem-aventurados esses todos que não se deixam influenciar pelas pessoas que estão no mundo e tem prazer no Senhor, na lei do Senhor, tem prazer em ler a palavra de Deus, meditar nela, para ver, para saber, para conhecer o que o Senhor quer para nós, como que o Senhor quer que façamos. Tudo é baseado aqui na palavra. Esse aqui é o manual de vida. Nós devemos seguir à risca, porque aqui nos ensina tudo
e a não sofrer. O cristão evangélico vai sofrer? Vai. Vai passar por dificuldades? Vai. Mas vai ser muito diferente daquele que não vive na palavra. Vai ser muito diferente. Vai ser muito diferente. Quem não vive na palavra, ele se desespera por qualquer coisa. Ele luta para usar a sua própria força. Ele não para e coloca todas as suas necessidades, todos os seus problemas, todas as suas dúvidas em Deus, no Senhor. Ele não faz assim. Ele não faz. Ele até ora, ele até pede ajuda a Deus, mas ele não deposita tudo, as suas necessidades, as suas dúvidas, as suas fraquezas, as suas inseguranças no Senhor. Então, onde tem seu prazer na lei do Senhor, e na lei medita de noite. E nós devemos meditar nesta palavra de Deus de noite. Porque cada vez que a gente lê e medita essa palavra, ela entra de forma diferente no nosso coração, na nossa alma. Cada vez que a gente lê a palavra, ela vai penetrando dentro de nós e vai sendo trabalhado todo o nosso interior. Devagarzinho vai sendo. O que eu li há um ano atrás e de repente eu não compreendia, não entendia, no decorrer desse ano, hoje eu já consigo entender. E não precisa ter pressa, só é preciso estar na presença. Não é preciso ter pressa de entender. É preciso ter paciência, calma, que no tempo certo Deus abrirá o seu entendimento para a palavra dele, para o que ele quer te ensinar, te mostrar. Então, nós devemos confiar somente nele. Pois será como a árvore, o versículo 3 diz, pois será como a árvore, bem-aventurado, será como a árvore plantada juntos a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto na própria estação, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Esse ribeiros de água, raízes profundas, tem um firmamento. Eu anotei aqui, deixa eu ver. São as pessoas prósperas, com suas raízes firmemente conectadas a Deus e ao Espírito Santo. O que torna a pessoa uma árvore frutífera, também essa pessoa que está firmada com raízes profundas na palavra, ela dará frutos. Porque o que Deus espera de nós? Que nós nos arrependamos dos nossos pecados, confessamos nossos pecados, o aceitemos como único Deus e suficiente Salvador, e dê fruto, que nós demos frutos. O que é dar fruto? É levar a palavra dele, levar o ensinamento dele a outras pessoas que não conhecem. Porque o que mais importa para Deus nesse mundo, meus amores, é a alma. É a tua alma, é a minha alma. Ele não quer perder nenhuma alma. Mas tem que ser em vida, porque depois da morte, se uma pessoa não aceita, não reconhece Jesus como o único Deus Salvador em vida, não adianta achar que depois da morte vai ter oportunidade para isso. Não vai, a palavra não diz isso, que vai em vida.
Por isso, tanta pressa que Deus tem para salvar almas. E Ele quer contar com a gente, Ele conta com a gente. Entendeu? Enquanto os ímpios, eles são como palhas finas. Aqui está dizendo, são como a moinha que o vento espalha, porque são leves, são frágeis, finos, não tem estrutura, não tem firmeza. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então Ele conhece as nossas intenções, Ele conhece os nossos caminhos, Ele vê tudo. Mas quem não quer, já teve oportunidade, já ouviu o chamado, já ouviu a palavra de Deus, e ainda não se arrependeu, e ainda continua no mundo, continua dando ouvido, sendo influenciados pelas coisas do mundo. O mundo é maravilhoso, o mundo é ótimo, dá prazer, mas é um prazer momentâneo, meus amores. É um prazer que você sente ali na hora, mas depois você sente um vazio, você não sabe, não consegue entender o porquê daquele vazio. Se você, ontem, você se divertiu tanto, você aproveitou tanto, você dançou, pulou, sabe? Mas servir a Deus, viver na presença de Deus, é diferente. A gente se sente preenchido cada vez mais, e cada vez mais a gente quer matar essa sede pela palavra de Deus. É maravilhoso, meus amores. Então, isso eu quero deixar aqui para vocês. Olha, eu vou... Deus não se agrada daqueles que colocam coisas ou pessoas em primeiro lugar sem ser Ele em primeiro lugar. Deus é o centro de tudo na nossa vida, deve ser o centro de tudo na nossa vida. Ele é em primeiro lugar, Ele deve estar em primeiro lugar. Na frente até dos nossos filhos, sim, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, na frente dos nossos maridos, para quem tem marido, filhos, famílias, trabalhos. Às vezes um crente consegue um emprego, ele está bem na igreja, consegue um emprego, e esse emprego vai tomar tanto tempo dele, que ele vai deixar de ir na igreja. Aí passa um tempo, ele perde esse emprego. Ele vai custar entender por que ele perdeu o emprego. Mas Deus tira da nossa vida aquilo que nos afasta dele. Porque Ele quer ser o primeiro lugar na nossa vida, quer estar em primeiro lugar. E se esse trabalho está tirando você da igreja, está te deixando cansado, a ponto de você não conseguir mais ir na igreja, não faz sentido você ter esse trabalho. E adorar pessoas, adorar imagens que Ele abomina. Aqui tem uma palavra que fala assim, Deus fala, não terás outros deuses diante de mim. Qualquer coisa, qualquer pessoa que nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida, vem em primeiro lugar, se torna um Deus para nós. Se torna um Deus. E o Deus verdadeiro fica para depois. Êxodo 20, que eu estou lendo, Êxodo 20, versículo 3 e 4. Não terás outros deuses diante de mim. Ele fala isso nos mandamentos, lá de Moisés. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem
nas águas debaixo da terra. E mais aqui o versículo 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirá, porque o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais dos filhos, até a 3ª e 4ª gerações daqueles que me aborrecem. Olha a responsabilidade, gente. Deus está dizendo aqui que Ele vai visitar, Ele visita até a 3ª e 4ª gerações, são nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Olha a nossa responsabilidade quando nós não o obedecemos, quando nós não temos temor a Ele. Porque quando nós adoramos outras imagens, outras pessoas, outras coisas na frente dEle, no lugar dEle, Ele abomina, Ele se aborrece disso. Ele se aborrece disso. E isso está mostrando, isso mostra que a pessoa não tem temor a Deus. E nós precisamos nesse mundo ter temor a Deus, meus amores. Então, olha, vamos entrar esse ano aí de forma diferente. Se você ainda não está na presença de Deus, Deus é misericordioso para te perdoar. Ele perdoa a qualquer momento. Basta você se arrepender de coração, um coração sincero. Você se arrepender, confessar os seus pecados a Deus. Confessa: Senhor, eu me arrependo. Eu reconheço que eu errei. Eu reconheço que eu fiz tal coisa, eu não deveria ter feito. Na época eu não sabia, não entendia, não tinha entendimento. Mas hoje estou tendo entendimento. Eu reconheço que eu fui errado, que eu fiz errado, que eu pequei contra ti, que eu aborreci, que eu magoei pessoas, que eu aborreci pessoas, que eu fiz mal a pessoas. Eu não deveria ter feito e hoje me arrependo, Senhor. Eu me arrependo profundamente do que eu fiz, dos meus pecados. E peço o seu perdão, Senhor, sinceramente. Fala assim, sinceramente com Deus. Vai para o teu quarto, se ajoelha. Se não pode se ajoelhar, senta na tua cama, na cadeira. Ora a Deus com sinceridade. Entrega tudo a Ele. Ele está pronto para te ouvir. Porque a sua misericórdia dura para sempre. É pela graça que nós somos salvos. A partir do momento que a gente reconhece, que a gente se arrepende, e Ele está pronto para te ouvir, tá? Confessa seu arrependimento, pede perdão a Deus, aceita Ele como seu único e suficiente Salvador. Ele só está esperando por isso. Aceita seu Filho como seu único e suficiente Deus e Salvador, que é Jesus Cristo, seu Filho amado, o único Filho, que se entregou na cruz por nós, para levar os nossos pecados. Ele levou todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, todas as nossas doenças. Ele levou. Às vezes não conseguimos a cura de alguma coisa porque nós estamos errados ainda, agindo errado, fora da presença dEle, fazendo coisas que não estão agradando a Ele. Mas mesmo assim, se você ainda está aqui, quantos gostariam de estar esse ano, entrando ano de 2026? Quantos não chegaram? E você está aqui hoje, você está aí do outro lado me ouvindo, está ouvindo essa mensagem. Isso é a maior bênção que Deus pode te dar, uma oportunidade única, que nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos como nós vamos partir, mas nós temos que estar preparados para qualquer momento que chegar a nossa hora, a gente pelo menos ter mais ou menos a sensação, a certeza que a gente vai ser salvo, porque a gente está fazendo as coisas certas, que a gente não está indo contra a palavra dele. Então, procura fazer, procura mudar. Se até ontem foi tudo errado, você bagunçou tudo, você fez tudo errado.
Ou você não estava na presença de Deus, achando que você está bem, que Deus está em todos os lugares, em todos os... Não. Deus está aqui, ó. Essa palavra aqui, ó. É a única, verdadeira, que é a dele, que ele deixou para nos guiar, para nos dar direção. Esse é o manual da vida que ele deixou pra gente. Quem segue isso daqui tem tudo. É feliz. Quem segue isso daqui é feliz, apesar de qualquer coisa ruim que possa estar acontecendo na sua vida. Eu garanto. Porque pode me faltar muita coisa, pode me faltar muitas pessoas do meu lado. Que eu gostaria que estivesse do meu lado, sim. Muitas coisas, dinheiro, não, eu tenho o suficiente. Hoje ele me dá o suficiente. Não me deixa faltar nada. E até aqui ele tem me sustentado. A minha vida é um milagre, eu posso testemunhar. A minha vida é um milagre diário. E é ele que faz isso. Não é santo nenhum, não é guia nenhum, não é espírito nenhum, não é pessoa nenhum, não é gente nenhum, não é ninguém. É Deus só na minha vida. Eu não preciso me ajoelhar, bater cabeça para o homem. Não preciso. O único homem que eu bato cabeça, que eu me ajoelho, que eu me rendo é a Jesus. É o único. Imagem não faz nada por nós. Imagem é apenas um pedaço de barro. Ali não tem alma, não tem espírito. O que tiver é outras coisas, não é de Deus. Às vezes é difícil a gente entender isso, aceitar, assimilar. Eu levei anos para entender. Porque eu também fui do mundo, eu servi outros deuses. Eu baixava a cabeça para o homem. Mas quando a gente entende a palavra, porque só quem salva é a palavra de Deus é que salva, liberta e cura, a palavra de Deus. Meus amores, não quero mais me estender. Eu espero que eu tenha... Eu não sei quem está me assistindo aí, o que está passando, se está vivendo algum momento difícil. Só você e Deus sabe. E eu desejo que você encontre o seu caminho na presença de Deus. Que confie nele. Entregue todas as suas dificuldades, todas as suas fragilidades, todas as suas fraquezas a Ele, que é o único. Se Ele que nos criou, Ele deu a vida por nós, é Ele que faz, é Ele que vai dar jeito em tudo, é Ele que vai consertar, é Ele que vai mudar toda a situação a partir do momento que você quiser. Que você reconhecê-lo como seu único e suficiente Deus e Salvador. Jesus Cristo é o nosso único Deus e suficiente Salvador. Ele é maravilhoso. E Ele está esperando por você. Ele se alegra muito quando uma alma se rende aos pés dele. Pensa nisso, meus amores. Fica na paz todos, que vocês tenham um excelente ano, um ano de muita saúde, de muita prosperidade, de muitas realizações, mas na presença de Deus, meus amores. Nós não somos nada, nada, nada sem Ele. Nós não conseguimos nada sem Deus, meus amores. Tá bom? Entenda isso, ok? Fiquem na paz. Se vocês puderem, deixe o like de vocês. Quem não é inscrito, se inscreva no meu canal para me ajudar a crescer e trazer novos vídeos para vocês. Não esqueça de apertar o sininho, tá bom? Para vocês receberem a notificação de novos vídeos. Fiquem na paz, Deus abençoe vocês grandemente. Vocês e toda a sua família, tá bom? Os seus negócios, tudo. Um beijo.